Olá, começamos hoje o Câmara em Foco. Nesse espaço, sempre traremos convidados para conversar sobre um assunto relevante. É mais um formato que usaremos para que as redes sociais da Câmara possam levar mais informação aos frutalenses. Hoje, começamos falando sobre o Agosto Lilás. A campanha Agosto Lilás foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha, assinada no dia 7 de agosto, e que este ano completou 16 anos. Essa campanha visa conscientizar a sociedade sobre a necessidade do fim da violência contra a mulher. E em 2021, em Minas Gerais, foram registrados mais de 144 mil casos de violência doméstica, com 139 mulheres vítimas de feminicídio. Recentemente, o promotor de justiça Rogério Maurício Toledo trouxe a seguinte informação para nós. Dos 853 municípios mineiros, Frutal ocupa o 9º lugar entre os que estão com maior índice em violência doméstica. Para falar dos desafios para o combate à violência contra a mulher, nós recebemos aqui hoje Lilian Visconti, assistente social do CREAS, e Ana Carla Ferreira Silveira, psicóloga responsável pelo projeto Acolher do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Boa tarde, meninas. Começamos então com você, Lilian. Boa tarde. Lilian, quero agradecer primeiramente pela sua presença entre nós, depois de 16 anos. O que a Lei Maria da Penha fez avançar sobre as questões de segurança feminina? Nós agradecemos pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nesses 16 anos nós podemos observar uma consciência maior em relação à violência contra a mulher, daquelas situações que envolvem a violência doméstica, a violência intrafamiliar, extrafamiliar. Nós temos também as orientações no que diz respeito às providências que devem ser tomadas ao tomarmos conhecimento dos casos de violência contra a mulher, assim como também temos hoje estabelecidos quais são os recursos que nós temos para o tratamento da vítima e também para o cuidado do agressor. Nós temos as medidas de segurança, nós temos as medidas de proteção e eu ressalto bastante que nesses 16 anos a maior vitória que nós temos é de fato darmos conhecimento à nossa população da existência da violência e que ela pode e deve ser combatida. Tá certo. Quero também agradecer, obrigado também pela presença, Ana Carla. Você poderia nos explicar o que é o projeto Acolher e como fazer para o agressor entender que as suas atitudes são erradas, já que para ele muitas vezes são opiniões normais, são ações normais para eles? Obrigada, pelo convite, primeiramente. Bom, o Projeto Acolher ele surgiu em 2020 aqui na comarca de Frutal. Ele é uma ação em conjunto da Prefeitura Municipal com o Tribunal de Justiça, tá? Então a gente hoje abarca as comarcas do Tribunal daqui de Frutal, que seriam Comendador Gomes, Planura e Fronteira, e atendemos Frutal. Quando a gente começou em 2020, a gente começou acolhendo qualquer demanda que envolvia violência doméstica. Hoje a gente atende especificamente somente os supostos agressores dentro da violência doméstica e em alguns casos bem específicos acolhemos a vítima diante de alguma situação judiciária ou de algum pedido do juiz. Referente ao segundo questionamento, não é tão difícil fazer essa questão do agressor, realmente reconhecer as ações dele. O que a gente se depara muitas vezes ali dentro do projeto é que a falta de informação muitas vezes leva à agressão. A gente tem diversos agressores com questões do analfabetismo, por não saber ler e escrever, eles têm a dificuldade de entender. A falta de compreensão realmente de que os atos que eles fazem se trata de uma violência, até porque é algo muito cultural e estrutural de que a violência doméstica é só agressão física, é só a questão de deixar marcas, se ela não está roxa, não vale denunciar. Então, quando a gente explica e traz essa abordagem para o agressor, que a violência doméstica não é unicamente violência física, eles começam e até se assustam muitas vezes a entender
por que eles estão sendo punidos, o que está acontecendo, que muitos chegam dentro do judiciário e já falam, mas eu não fiz nada com ela, eu não entendo para que ela fez isso. Então, quando a gente tem pelo menos a informação, que eu acho que é uma didática muito bacana, eles têm sim a consciência. A gente tem que se lembrar que a falta de informação leva ao prejuízo, né, das agressões, e a gente também trabalha com as questões do vício, né? A gente tem a dependência do álcool e drogas, que também fomenta bastante. Mas é possível, sim, que a gente trabalhe com agressores de uma maneira bem didática e que vem surgindo efeito, sim. Ok, antes da próxima pergunta, eu gostaria de, mais uma vez, informar a todos que nós estamos, então, no primeiro programa do Câmara em Foco e estamos debatendo, desta vez, sobre o tema Agosto Lilás. Dando sequência aqui, então, queria me dirigir a você, Lilian. A rede social que existe trabalha para a conscientização e a importância de uma mulher se proteger. Não seria viável criar meios para enfatizar a punição ao agressor? Isso não poderia avançar a conscientização acerca deste crime? Quando nós damos visibilidade ao direito da mulher, principalmente com a divulgação na Lei Maria da Penha, teoricamente a gente traz para o conhecimento da população em geral que existe uma forma de proteção da mulher. Ao mesmo tempo, nós também trabalhamos em relação ao agressor, mesmo porque nós temos as medidas protetivas, nós temos uma medida restritiva em relação à permanência desse agressor no mesmo ambiente que a vítima. Então, nós ofertamos também não somente a visibilidade dos direitos dessa mulher, mas também das ações punitivas, principalmente no momento que nós fazemos os nossos acolhimentos, principalmente no momento em que fazemos as nossas orientações, no nosso trabalho, nas campanhas de conscientização, porque é necessário que nós tenhamos um espaço para que nós possamos conscientizar essas mulheres de que elas podem e elas devem solicitar o apoio, seja das forças de segurança, seja dos serviços de atendimento psicossocial, seja do Projeto Acolher. Nós temos que ofertar a elas a condição, assim como também a tranquilidade de estarem saindo em busca dos seus direitos, da sua proteção enquanto mulher, ao passo em que também damos o conhecimento de que o agressor ele comete um crime e ele vai ser direcionado para o acompanhamento conforme determina a lei. Ana, eu gostaria de saber de você agora se a sensação dos agressores ele tem uma sensação de impunidade. Como você vê isso hoje por parte dos agressores? Quando a gente iniciou o projeto em 2020, eles tinham sim essa sensação às vezes de impunidade, de que nada vai acontecer, eu não cometi nenhum crime, isso daí é inverídico. Porém, conforme a gente foi trabalhando e estabelecendo, hoje a gente tem uma celeridade muito maior nos descumprimentos de medida protetiva. As parcerias que a gente foi fazendo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, contribuíram para que a gente andasse bem mais rápido com essas punições. Então, hoje, quando eu faço um atendimento, o agressor ele chega na minha sala, ele me diz assim, olha, o que dá cadeia é medida protetiva e pensão alimentícia. Então eles têm o sentimento de que se eles descumprirem vai haver sim a punição. Muitos falam que disseminam essa informação, tipo, eu falo pro meu colega que não vale a pena fazer isso com a esposa dele porque vai ter uma punição. Então eu acredito que hoje, depois de algum trabalho que a gente foi fazendo aí, eles conseguem sim visualizar que vai haver punição e que não é algum crime que vai ficar isento dessa punição. Você acha que existe algum aspecto da lei que fica difícil colocar em prática, né, que tem uma certa dificuldade para ser implementado na prática? Não na lei. Eu acredito que no aspecto cultural, como a Ana colocou anteriormente, quando nós lidamos com o machismo, com o machismo estrutural, com toda a submissão que nós tivemos da mulher ao longo da história, de nós ainda nos depararmos com essa postura em relação ao agressor e também à própria mulher. Nós temos mulheres que elas desconhecem ainda que essa submissão, quando excessiva, ela também é violenta, ela também pode ser nociva para a sua saúde mental, pode ser nociva para a sua própria pessoa, para o seu convívio familiar e social. Então, o nosso maior desafio, ele é, de fato, estrutural e não naquilo que diz respeito ao dispositivo legal. Ana, voltando à questão também, novamente, do agressor, você acredita que eles
que podemos falar em reabilitação em casos como esse? Qual que é a sua visão nessa questão? O termo reabilitação ele pode ser usado, mas acredito que tem outros termos que às vezes caberiam melhor aí. Eu acredito que a informação ela é algo muito bem utilizada. Vale lembrar que muitos desses agressores têm vícios e que o vício dificulta um pouco a reabilitação deles, mas não é algo que seja perdido, não é algo que a gente pode falar que nunca vai mudar, nunca vai melhorar, pelo contrário. Eu acredito, tanto que eu acredito que a gente trabalha com isso, nessa tentativa e nessa busca de que eles entendam, né, que as ações que eles estão cometendo se tratam de crime. Muitos agressores têm questões culturais, vivenciaram isso dentro do lar, né, com os pais, e então acaba que a gente tem que às vezes desconstruir tanto o machismo como as questões culturais que a gente tem hoje em dia. Não é algo fácil, mas eu acho que é um trabalho que eu gosto de dizer um trabalho formiguinha, mas que é essencial e importante sim. Então há sim um jeito, uma maneira possível de reabilitar, de informar, de cuidar, de acolher esse agressor. Tá certo. Lília, agora com você. Gostaria de saber que mesmo com uma lei que protege as mulheres e com uma rede de atendimento para elas, por que elas aguentam tanto tempo a violência doméstica? Nós temos várias respostas, assim, né? Nós temos primeiro a questão estrutural, do machismo estrutural, da submissão da mulher ao longo da história, assim como também temos a dependência emocional, que está aí no cunho da saúde mental, temos a dependência econômico-financeira. Em relação aos filhos, às vezes por pensar que não, se sair dessa relação, se romper essa relação, vai trazer também prejuízo para os filhos quando existe, né, quando tem filhos entre o casal. Podemos pensar também que a relação prejudicial ela não é somente entre um casal, mas quando se fala em irmãos, em pais, nos ambientes em que nós mais frequentamos, que eles se tornam também os ambientes domésticos. Então, para que nós possamos fazer um rompimento de uma estrutura que vem sendo construída ao longo da história, considerando inclusive a reprodução do fenômeno no mesmo núcleo familiar, então são estruturas muito rígidas. E que, como a Ana disse, é um trabalho de formiguinha para que nós possamos, então, estarmos fazendo trabalho de orientação, de conscientização e de romper com essa reprodução do ciclo da violência. Você deve saber que a Câmara ela aprovou um projeto de lei do Sinal Vermelho e a gente está em parceria com o Executivo em um movimento para propagar isso daí. Você acredita que esse Sinal Vermelho poderá ser importante, poderá ser bastante útil para essas vítimas? Em relação ao Código do Sinal Vermelho, foi aprovado pela Câmara Municipal no ano passado, em setembro de 2021. A partir de então, nós estamos envidando esforços para colocar em prática, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o comércio, em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Projeto Acolher, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É uma estratégia que nós temos de pedido de socorro, um pedido de socorro silencioso, para que as mulheres que estejam sendo vítimas de violência, oprimidas, elas tenham uma via de pedido de socorro que às vezes não vai dar para que seja feito presencialmente ou através de uma ligação de celular, ou através de uma mensagem. Então, se ela estiver no supermercado, no açougue, no estabelecimento comercial qualquer, mesmo na companhia do agressor, se ela se sentir segura, ela pode lançar mão do código, que é um X na palma da mão direita, não necessariamente na cor vermelha. Nós colocamos a cor vermelha por chamar bastante atenção, mas é o recurso que a mulher tiver em mãos no momento, e ela pode fazer um X e solicitar esse apoio. No decreto também diz, na lei municipal também diz que haverá a capacitação da equipe do comércio para que possa receber, né, esse sinal vermelho, para que eles tenham um protocolo de ação, para que possam acionar a Polícia Militar e encaminhar então esses casos para os órgãos competentes. Nós estamos agora na fase de divulgação da campanha e de captação das inscrições para realizarmos a capacitação, mas eu acredito muito, eu tenho 100% de certeza que essa é uma das estratégias que vai agregar bastante ao nosso trabalho e ao combate à violência contra a mulher. Agora eu gostaria de dirigir uma pergunta às duas, né? Depois de 16 anos da Lei Maria da Penha e de várias ações que também dão
condições para essas mulheres, como vocês podem avaliar essa proteção às mulheres? Vocês acham que já houve um ganho importante nesses 16 anos? Sim, eu acredito que a gente teve um ganho muito grande já nesses 16 anos da lei, com as modificações que ela vem sofrendo. Eu acredito que ainda há muita coisa para implementar, para acrescentar, mas é importante ressaltar que ela existe, ela não inibiu ainda os crimes de feminicídio, mas ela está aí na tentativa de inibir, na tentativa de orientar. Ela tem diversas pautas da Lei Maria da Penha, como a Lei Maria da Penha na escola, né, que a gente tem uma semana exclusiva para isso, a obrigatoriedade do agressor fazer parte de programas psicossociais, né. Então ela é uma lei muito importante, ela é uma lei que representa bastante coisa para as mulheres, né, que é um ganho muito grande que a gente tem. Lógico que a gente não gostaria de ter uma lei para proteger a gente, mas se for necessário, ela é uma lei que tem grandes avanços, sim, e eu acredito que no decorrer dos maiores anos que virão aí com essa lei, a gente vai ter muitos maiores ganhos. Lula? A orientação e conscientização a respeito da violência, mas nós também ganhamos muito em relação ao cuidado da vítima e também do agressor. Nós não podemos deixar de destacar que o agressor, ele pode também reproduzir esse fenômeno porque ele foi vítima de alguma situação também familiar, de alguma situação estrutural, como foi dito, por vício, né, uso de álcool e drogas, enfim. Então, eu acredito que é uma importância não só para as mulheres, mas para a sociedade em geral. Nós damos destaque para o reconhecimento da fragilidade do sexo feminino em relação à violência, à submissão da mulher ao longo dos anos, ao machismo estrutural com o qual nós convivemos todos os dias. Contudo, nós também precisamos destacar que a necessidade de cuidado não é somente da vítima e também do agressor. Então, eu acredito que ao longo destes 16 anos nós chegarmos ao consenso de que tanto vítima quanto agressor, eles também são sujeitos de direitos e eles têm os seus cuidados e a sua atenção respeitados, né, os seus próprios limites e também a sua própria condição, foi um avanço também proposto pela lei. Bom, quero me dirigir agora a você que está nos vendo, nos ouvindo, né? Dizer que a Câmara sabe da responsabilidade que é a Lei Maria da Penha. Nós temos uma lei municipal que nós temos colocado ela em prática na parceria com o Executivo e com outros órgãos da cidade, e pode ter a certeza de que nós estamos preocupados com os diversos assuntos de nossa cidade, né? Gostaria então de fechar esse primeiro Câmara em Foco, destacando os canais que as vítimas devem usar para as denúncias e pedidos de ajuda. Um canal importante é o Disque 180. Outros canais também estarão visíveis em nossa tela, você poderá acompanhar então aí quais são esses canais. Um abraço a todos e até o próximo Câmara em Foco.